Igreja, boa noite. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, ou você também pode acompanhar aí na televisão, né, na tela. Gênesis 21, versículo de 1 a 6. Facinho de achar. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 21, versículo de 1 a 6. Nós iremos compartilhar essa palavra. O tema da nossa mensagem hoje é visão profética. Que o Espírito Santo possa trabalhar a nossa visão, possa nos fazer enxergar mais e além. Amém? Nascimento de Isaac. E fala assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Amém. A igreja pode se sentar. Então, é Abraão. Nós vamos dar uma sequência que é muito interessante, que não é combinada. Mas é combinado no céu e na eternidade pelo Espírito Santo de Deus, que toca nos corações daqueles que irão, se deixar ser usado como ferramenta aqui, e ministrar a palavra que primeiro chega a nós, no nosso coração. E eu achei muito interessante que quarta-feira a Fabrícia ministrou a palavra e ela falou sobre Isaque. E eu já sabia que eu ia falar de Abraão e o nascimento de Isaque. Isso é tão perfeito. Eu fico assim... Hoje a pastora falou uma coisa no final do culto, na hora de encerramento, eu fui lá e mostrei meu texto marcado, porque eu já tinha escrito aqui, né? Já estava salvo no celular. Falei assim, gente, é tudo conectado, né? E às vezes somos tão inocentes em pensar que temos domínio sobre algo. Mas Abraão tinha uma promessa sobre sua vida, amém? Abraão tinha uma promessa. E a promessa é que ele seria o pai de multidões. Mas o tempo passou para Abraão, né, gente? E a gente vê que essa promessa estava lá, Gênesis 12, no versículo 2 e 3, e fartiei, Deus falando com Abraão, e fartiei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações. Então, sabemos que Deus tinha algo determinado sobre a vida de Abraão. Tantas coisas aconteceram até o nascimento de Isaque. Sara já havia passado do tempo de ter filhos, do tempo fértil que há na vida de uma mulher. Então, o reloginho já tinha batido ali para ela. Então, ela já tinha passado o tempo de gerar, de poder ter filhos, e nisso perder a esperança. E Abraão também já velho. Mas o que Deus tem determinado sobre as nossas vidas, nós nunca devemos parar de visualizar e enxergar. Só que como seres humanos, nós queremos dar o nosso jeito. E Abraão e Sara deram o seu jeito, quando deram a sua serva Agar para ter um filho com Abraão. Porque, aos olhos humanos de Abraão, o que poderia acontecer mais? Cadê a promessa de Deus sobre a minha vida? Sara pensou, não gero mais filhos. Não tem como. Parou de visualizar a promessa de Deus sobre a sua vida. E Deus já tinha falado, reafirmado, falado outra vez.
Mas eles não usaram do olhar espiritual e profético, mas sim de uma visão curta e limitada, que é nossa humana. E lançaram mão daquilo que era mais fácil, daquilo que era a solução para eles. Viver o que é profético é algo maravilhoso, mas que requer fé. Precisamos ter fé para viver aquilo que Deus determina sobre nós. Ter foco, ter confiança, perseverar, não desistir. E é tão bom quando vivemos o que Deus nos prometeu. Quem já teve essa experiência, né, de viver o que Deus tinha falado com você, e você se regozija, e você fica feliz, e é uma abundância de alegria que toma o seu coração e a sua vida. Viver o que é profético. Mas viver o tempo de espera, aí é doído. E pode acontecer de aceitarmos aquilo que parece ser a profecia de Deus. Porque Abraão, acredito que pensou assim, não é filho meu e de Sara, mas é meu filho. Não é o prometido de Deus, mas é meu filho. Então, parecia ser o cumprimento da profecia. Parecia que estava se cumprindo aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida dele. Precisamos ter cuidado para a lente do imediatismo. Do agora, do rápido. Não que foi rápido para eles, mas eu quero ter a solução. Eu quero alcançar isso. Deus falou comigo. É tão parecido. E deixamos, às vezes, essa lente do imediatismo tomar o lugar de uma visão profética, da visão da fé, da visão espiritual, focada e firmada no que Deus nos falou. Quem tem uma visão daquilo que Deus determinou sobre a minha vida, ou você sobre a sua vida, pela fé, você já visualiza o que Deus está fazendo ou irá fazer. Você enxerga com os olhos espirituais o cumprimento de algo sobre a sua vida. Então, se vem do céu, é no tempo de Deus. Não é no meu tempo. Não é da hora que eu quero, no momento que eu acho mais perfeito, mas é no tempo de Deus. Mas nós precisamos cuidar desses olhos espirituais. Nós precisamos cuidar para ter esse olhar diferenciado. Todos nós precisamos fazer o que todo ano, geralmente você vai ao oftalmologista, você faz um exame de vista, você vê se está tudo ok. Você olha se precisa, né, se aumentou algum grau ou teve alguma diferença. Se vai precisar fazer novos óculos, se você ainda continua na bênção de não precisar de óculos. Ou se você faz como eu, que finge que não precisa na maioria do tempo, e depois quando vai vir ministrar, fica procurando onde está meu óculos. Porque da última vez eu passei aperto para ler o versículo lá. Falei, não. Aí caça. Então, há várias formas, né? Mas a gente vai ao oftalmologista, a gente procura cuidar da nossa visão, fazer esse exame periódico. Isso acontece, às vezes, de ano em ano, ou, se alguém tem alguma dificuldade maior, até encurta esse tempo. Mas nós sabemos que, se nós temos algum problema nos nossos olhos, como que isso incomoda? Como que é um lugar sensível? Se dá uma alergia, igual eu que sou muito alérgica, incha e machuca e fere às vezes, né? Então, assim, é algo que incomoda quando você tem algum problema na sua visão. Mas, trazendo para o mundo espiritual, porque nós somos espirituais, porque nós somos filhos de Deus, nós precisamos também cuidar da nossa visão. Nós precisamos estar atentos. Se tem alguma coisa embaçando, se tem alguma coisa que está fazendo arranhar, se está precisando trocar, se está precisando aumentar ali o seu grau.
como espirituais que somos, temos que cuidar da nossa visão e dos nossos olhos. O cuidado com a visão espiritual também precisa ocorrer nas nossas vidas. Para Abraão e Sara, não viam mais a possibilidade de terem um filho. E de forma constante precisamos, desse cuidado do Espírito Santo para conosco. De nos colocarmos à disposição daquele que pode tratar e cuidar das nossas vidas de forma completa. Quando eu falo forma completa, é também da nossa vida espiritual, que é muito mais importante. Não que temos que ser relaxados com aquilo que é a nossa saúde física, porque a gente tem que parar para pensar que se somos filhos de Deus e vamos fazer a obra de Deus e vamos realizar, e queremos nos colocar à disposição, Ele nos faz tão perfeito, então nós temos que também cuidar da nossa saúde física, óbvio, mas precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para Ele nos tratar, para Ele nos curar, para Ele passar o seu óleo sobre a nossa visão, para que venhamos enxergar além, para que não venhamos deixar de enxergar o que Deus tem de promessa para a minha vida e para a sua vida. Somos tão frágeis, esquecemos tão fácil, temos memória tão curta. Então precisamos nos dispor para o Espírito Santo. Olhos que não veem promessas sendo cumpridas, mas veem desgraça e derrota. Isso não é para você, isso não é para mim. Para mim, para você, que somos filhos de Deus, nós temos olhos espirituais, nós temos olhar profético. Então, em meio a qualquer dificuldade, você olha e você vê Deus agindo naquele momento. Você enxerga porque você é capaz, porque você é filho daquele que tudo pode. Então, pode estar parecendo difícil, pode estar parecendo impossível, pode ser falta de fertilidade, mas nós servimos aquele que pode todas as coisas, você e eu. Você crê nisso? Olhos espirituais, olhar profético, visão ampliada. Temos sendo ministrados esse começo de ano, está sendo assim, uma palavra abençoada atrás da outra. Tema do ano, visão. Então que venhamos ter esse olhar, que venhamos buscar como está a sua consulta com o Espírito Santo. Tem ido até Ele? Tem o chamado? Tem vivido o fechar a porta do quarto? Falar, cuida dos meus olhos, Espírito Santo. Eu quero tanto ver coisas novas. Abre a minha visão, Espírito Santo, para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor tem determinado sobre mim. Me mostra, Espírito Santo, eu quero entender a Tua palavra, eu quero enxergar e ler e compreender e viver e sentir a Tua palavra em mim. Temos seguido as Suas orientações para termos uma visão saudável. Lá em Lucas 18, 35 a 43, nós vamos ver um relato da cura do cego de Jericó. E Jesus diz para o cego que, vê, você é curado. Não, vê, a tua fé te salvou. E é muito interessante isso. Eu vejo que Jesus se preocupa muito mais com a nossa visão espiritual do que essa visão física. Ele fala, vê, a tua fé te salvou. A salvação. O objetivo maior de encontro com aquele homem era salvar. Quando o Senhor cuida da nossa visão, conseguimos viver pela fé e salvos nele. Como cremos em salvação,
se eu não vejo salvação? Como crer? Precisamos disso. Precisamos desse cuidado, precisamos desse tratamento. É lógico que um problema na nossa visão física nos limita, mas Jesus, eu creio que Ele queria mostrar a importância dos olhos espirituais. Porque eu posso ter uma visão excelente, né? Muitos que nem precisam de óculos, chegam na velhice e leem muito bem, enxergam ao longe. Mas se formos limitados naquilo que é a visão espiritual, naquilo que é o que o Senhor tem para as nossas vidas, naquilo que é enxergar o momento que vivemos, naquilo que é enxergar a presença do Senhor, naquilo que é enxergar o que é para mim, o que não é para a minha vida como filho de Deus, naquilo que é enxergar Deus em todos os momentos. Isso é o mais importante. E eu quero assim, nesse primeiro momento, que você feche os seus olhos e que você pense em algo que Deus já testificou no seu coração e na sua mente sobre esse ano de 2026. Feche seus olhos e pense, ou traga a sua memória no que Deus já testificou no seu coração. Porque a palavra nos garante que Deus fala conosco. Não há mais intermediário, o véu se rasgou. Quando Jesus se deu na cruz por mim e por você, o Espírito Santo foi deixado como consolador das nossas vidas. E Ele fala conosco. Deus já testificou algo no seu coração sobre esse ano de 2026. Agora visualize. Enxerga. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos espirituais e enxergar o que Deus já determinou sobre 2026 na sua vida. E como Ezequiel, que você possa profetizar, filho do homem. Que você possa profetizar com seus olhos e com a sua boca do que Deus vai fazer na sua vida em 2026. Pode abrir os olhos. E que os nossos olhos espirituais também sejam abertos nesta noite. Porque nunca, eu falo que não existe coincidência na vida do Filho de Deus. Não existe coincidência, não existe, eu estava, me deu aquela vontade de ir ali naquela igreja, ou não, é porque já é o costume todo domingo eu estar no templo. Não existe isso. Deus sempre tem algo para nós, porque a sua palavra é viva e eficaz. Ela nunca volta vazia. Independente de quem está aqui, mas o Espírito Santo, Ele fala aos nossos corações. Então hoje é dia de cura na visão. Para termos olhos proféticos, para enxergarmos e visualizarmos o que Deus já determinou sobre nós, e não desanimarmos, e não deixarmos de termos foco, e não desesperarmos, e lançar, ou ir ao alcance de algo que parecia ser fácil, e que parece ser a vontade de Deus sobre a minha vida, ou parece ser aquilo que Deus falou que ia fazer. É cura da nossa visão. Para que nós venhamos, agora no segundo tópico, viver a promessa. Aí eu gosto. É bom, né? Sara diz no nascimento de Isaac que Deus abençoou com riso. Porque ela não podia, ela pensava que ela não ia ter filhos, que ela não ia ter, e não ia gerar um filho. Então, ela fala isso, que Deus abençoou com riso. E é muito bom. Ela estava tão feliz em ter um filho, em ser mãe, em amamentar. Quanto amor. O que Deus me fez enxergar
anos atrás pode estar acontecendo agora, e nós ficamos tão alegres, igual Sara, né? No caso dela foi um filho, mas pode ser que é algo que você queira profissionalmente, pode ser algo espiritual que você queira alcançar nesse ano de 2026, em maturidade, em crescimento, em dedicação ao reino, em viver como é esse mês de janeiro, né, a visão missionária. Porque não precisamos sair daqui para ir para, às vezes, outro país, não, que eu acho também muito importante, não que eu não ache importante, né? Eu acho importante sim, mas do nosso lado, nosso vizinho, no nosso condomínio, no nosso bairro, nós podemos também viver essa visão missionária de alcance de vidas, né? Então ela se encheu de alegria por estar vivendo a promessa de Deus. E eu falo que eu tenho propriedade para falar dessa alegria, porque por anos eu quis gerar um filho. Foram 4 anos, não foram muitos anos, mas pense que 4 anos parecia que foi muito tempo. Porque você vê, né, que você tem suas amigas da mesma idade, e todo mundo ficou grávida, teve um filho... não, estou grávida também. E você quer tanto isso, você fala, Senhor, eu quero tanto também. Então é um momento de espera que você chora, mas que você não deixa de crer quando alguém te entrega uma palavra. Bruna, Deus me falou que você vai gerar um filho. Aí você, eu acredito, eu creio. E eu falava, Senhor, eu quero viver essa experiência, eu quero viver esse momento que todos falam que é tão bonito, que é tão lindo. E você se enche realmente de alegria e sua boca de riso quando você vive a promessa de Deus. E eu pude viver essa promessa do Senhor na minha casa, no meu lar. E foi extraordinário. Mas eu nunca desisti de falar com Deus, de buscá-lo, de me entregar na casa do Senhor, de trabalhar na casa do Senhor. Nunca me revoltei, nunca me entristeci por uma notícia de alguém do lado que estava tendo um filho ou que ficou grávida. Não, Senhor, eu também vou viver esse momento. Precisamos visualizar, precisamos enxergar para que possamos, no momento, viver a promessa e também a nossa boca se encher de riso e de muita alegria. Antes de viver, precisamos ver com os nossos olhos e declarar que irá se materializar. Pode ser a salvação de alguém, a libertação de alguém, da sua casa. Pode ser uma cura. Precisamos enxergar. Quanto que Abraão e Sara queriam viver aquela experiência. Eu imagino a primeira vez que Sara sentiu Isaac mexer no seu ventre. Porque quando você descobre logo no comecinho da gravidez, você não sente, né, nada ainda. É algo que você se alegra, mas você ainda não sente. Mas quando um bebê começa a mexer no seu ventre, você fala, tem um ser humano aqui sendo formado na minha barriga, no meu ventre. Isso é maravilhoso. E você para, e você fica em silêncio, deita na cama. Não sei se muitos fizeram isso. Você deita e sente um tremor, uma coisinha se mexendo, e você fala, ai, que coisa boa. Que maravilha, está acontecendo. Então eu fico pensando na experiência de Sara sentir Isaac mexer a primeira vez. Que sensação incrível. Os primeiros tremores, o pensamento daquele bebê sendo formado, concretização daquela promessa. Não que ele, até aquele momento, antes de mexer, estava tudo acontecendo ali dentro. Que Deus é tão perfeito.
Todas as células, tecido, é tudo muito lindo. Você vê a formação de um ser humano. E no primeiro ultrassom, é interessante que a gente vê uma bolinha e a gente fala, meu bebê. É uma bolinha, nem dá para ver nada, gente. Você ouve um coraçãozinho, você fala, ai, é o meu filho. E nós ali enxergamos aquilo que Deus fala e falou. E é interessante que todas as vezes, não se engane, quando você vai viver uma promessa, há palavras contrárias. Que querem tirar o seu foco e a sua visão de acreditar e crer naquilo que Deus está fazendo. Mas será mesmo? Mas você confia nesse laboratório? Eu falo pelo que eu ouvi. Sim, eu estou grávida. Então, todas as vezes que você for viver uma promessa e que você está enxergando o que Deus está fazendo, não desfoca. Viva a sua promessa. E aquilo que Deus tem sonhado sobre você e sobre a sua vida. Não dê ouvidos a palavras negativas, contrárias, que dizem que não, isso não deve ser coisa da sua cabeça. Não. Saiba que quem falou foi o Senhor. E Ele é fiel para cumprir todas as coisas sobre as nossas vidas. Então, nós temos que ter essa visão. E a gente lembra aqui da história de Ana. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Quantas vezes que Ana se sentia amargurada e triste, pois ia adorar ao Senhor. E mais uma vez, seus braços não tinham um filho. Ana orou ao Senhor e um dia o profeta Eli declarou sobre a vida dela que Deus a daria um filho. A palavra fala que o semblante daquela mulher mudou na hora, de triste para alegre. Porque aquilo que vem sobre nós, quando é uma palavra de Deus, e nós temos essa visão que é uma visão profética, é uma visão alargada, é uma visão ampliada, e é uma visão espiritual, nós já enxergamos. Então eu acredito que Ana já enxergou o seu filho nos seus braços, e ela voltando ali para adorar ao Senhor, com aquilo que o Senhor tinha profetizado e determinado sobre a vida dela. E ela sorriu. Uma visão tratada. Não é uma visão limitada. Quando acontecer, eu paro de chorar. Quando acontecer, aí eu vou adorar. Quando acontecer, aí eu vou me entregar por completo. Não. Deus já determinou, então você já vê que já está acontecendo. Eu fico pensando a posição dela de fragilizada, de triste, para uma mulher que já via a promessa de Deus se cumprindo em sua vida. E quando ela viveu e teve Samuel, ela cantou, porque tem o cântico de Ana. E ela fala assim, de uma frase, até estéril teve filhos. O meu coração, ele se alegrou no Senhor. Precisamos ficar atentos para que o que é promessa de Deus não passe desapercebido, porque estamos cegos. E não conseguimos discernir aquilo que é de Deus daquilo que é uma perda de tempo. Se estamos debaixo da promessa, se estamos debaixo daquilo que Deus determinou sobre nós, nós prosseguimos, continuamos, temos foco. Não paramos, avançamos, não desistimos. Mas se temos essa visão,
limitada ou se estamos cegos espiritualmente falando, não conseguimos enxergar e perdemos tempo com outras coisas, sem ser aquilo que Deus determinou e falou para nós. A promessa pode estar um passo das nossas vidas, mas quando eu estou sem foco, eu não consigo visualizar. Não tem como. Se eu tiver com a lente errada, eu não vou conseguir. Se eu trocar o óculos com alguém, eu não vou conseguir. Se colocarem algo lá para eu ler e eu tirar o óculos, gente, eu não vou conseguir. Então, uma visão tratada, uma visão curada. Viver a promessa, me enxergar vivendo a promessa, olhar e ver o quanto que o nosso Deus é bom. Cantamos aqui. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Você fala com a sua boca e declara: és fiel em todo tempo. Você não diz: és fiel, Senhor, na minha alegria, és fiel na bonança, és fiel na saúde. Você disse: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Precisamos prestar muita atenção no que cantamos, porque é uma declaração também, né? E eu finalizo essa ministração perguntando o seguinte: o que os seus olhos espirituais têm visto? O que os seus olhos espirituais têm visto? Promessa sendo cumprida? Um Deus que é fiel em todo tempo, operando na sua vida, dentro da sua casa, no seu lar e na sua família? Ou você tem visto só coisas ruins? Mas mesmo nos momentos difíceis, Ele é tão, tão bom. E Ele é perfeito. Então, vocês coloquem de pé. O Espírito Santo, Ele é presente. A palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estarei. Então cremos que o Senhor está presente entre nós. O Espírito Santo está aqui. E essa noite é noite de cura na nossa visão, nos nossos olhos, no nosso olhar espiritual. Creio, Bruna, que o Senhor é Deus da cura. Que Ele cura o físico e cura o espiritual. E como Jesus falou ali, e o que Ele quer tratar em nós é a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar a operação dEle nas nossas vidas em todo o tempo, para que possamos ser fiéis a Ele, para que possamos enxergar com esse olhar que é profético a determinação e aquilo que é a promessa de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Então, Senhor, eu quero ter essa visão. Eu quero ter esse olhar. Eu quero sair de um olhar limitado, reduzido, para um olhar ampliado. Eu quero, como Ana, ter risos em meus lábios. E será aberta a oportunidade àqueles que quiserem estar aqui à frente, receber a unção com óleo, sabendo que hoje é cura na nossa visão espiritual. Amém.